As 70 semanas de Daniel é uma profecia bíblica que nos aponta para o tempo do cumprimento de todas as coisas. E de todas as coisas relacionado até o tempo da vinda do Senhor Jesus e do saque, do arrebatamento da igreja, como nós já vimos. Então, nós temos visto passo a passo desses acontecimentos, e eu deixei as 70 semanas para uma aula específica, porque se a gente coloca elas no meio dos estudos das revelações e do que todo passo a passo que a gente vem vendo, a gente iria se confundir muito, porque as 70 semanas é algo muito específico. Então, vamos ler o texto que fala das 70 semanas, e aí, ao longo da aula, nós vamos nos esforçar para entender o máximo possível dessas semanas. E é muito importante que você preste bastante atenção, porque é complexo. Conteúdo que, assim, contribui muito para o nosso entendimento de escatologia. Amém? Daniel, capítulo 9, versículo 23 a 27. Abram aí na Bíblia de vocês ou no celular e vamos ler juntos. Eu vou começar a ler um pouquinho de cima. Vou começar lá do 18. Daniel faz uma oração a Deus, no tempo que o povo estava... Versículo 18. Inclina a Deus, meu, os teus ouvidos, e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando minha súplica perante a... Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente. Está aqui? Está aqui? Aqui? E me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O anjo Gabriel vem para falar com Daniel e fazer-lhe entender o sentido. E aí, nesse momento que chega a revelação. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, e desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por 1 semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quando a gente lê esse texto, sim, leitura reta, como a gente fez, a gente percebe que tem um período de pelo menos de 70 semanas. A gente não percebe isso? E que no final das semanas, uma semana será dividida no meio. Uma semana e a metade da semana. Então, aí que nós vamos entender melhor essa revelação. E com esse entendimento da revelação, a gente entende uma cronologia. É muito interessante em Deus, porque todas as coisas estão predeterminadas, profetizadas, e a palavra de Deus é muito clara. Então, quando a gente estuda escatologia, a gente mergulha nesse ambiente profético e a gente vai vendo a veracidade das revelações. Então, é esse o nosso objetivo de entendermos as 70 semanas, ver a veracidade dessa revelação. Primeira coisa a se entender das 70 semanas é que essas semanas não são semanas de domingo a sábado, como nós entendemos. Não são semanas de 7 dias. Embora sejam o significado dela, a essência do significado, sejam 7 dias, mas elas são semanas a partir de uma revelação bíblica que já existia. Então, quando Gabriel vem trazer a revelação para Daniel, já existia uma referência de semanas de anos. E essas semanas são semanas de anos. Vamos lá, Levítico capítulo 25, versículo 8. Contarás, aqui é Deus dando a Moisés a direção do ano do perdão. Aí vamos entender isso. Contarás 7 semanas de anos. Percebem aí? Que existe uma referência de semanas de anos? Dentro da cultura hebraica, dentro da revelação espiritual para o povo de Israel. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Fácil, 7 semanas de anos. Então, cada dia da semana são 7 anos. 7 vezes 7, 49. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante, no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E é esse aí que está? Santificareis o ano 50º e proclamareis a liberdade da terra a todos os seus moradores. O ano do jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Vocês já ouviram falar do ano do jubileu? Vocês sabem o que é o ano do jubileu? O ano do jubileu é um ano de perdão, onde todas as dívidas eram perdoadas do povo. Todas as dívidas da terra eram perdoadas e a terra tinha que descansar. Então, aqui Deus está dando a Arão a referência para a chegada do ano do jubileu. É isso que eu quero que vocês entendam. A referência para a chegada do ano do jubileu são 7 semanas de anos. Então, quando lá Gabriel vem falar com Daniel, Gabriel vem falar com Daniel quase 1000 anos depois dessa revelação para Arão, que Deus dá para Arão, porque Deus dá essa revelação para Arão, o povo de Israel está saindo do Egito. E está construindo todas as leis de Israel. Aí Israel vira nação, aí vem o período dos juízes, aí vem o período dos reis, aí passa Davi, passa rei. E aqui Daniel está num período de punição onde Jerusalém foi conquistada pelo Império Babilônico e foi levada para o cativeiro babilônico já bem lá na frente, muito depois de Arão. Sintonizaram aí na linha do tempo da revelação? Então, quando o anjo Gabriel chega para Daniel e fala com ele sobre essas 70 semanas, Daniel já entende na hora, que são semanas de anos. Ok?
Então, o primeiro ponto é esse, entendermos que essa revelação não é uma revelação como a referência natural de semanas de dias, mas é uma revelação de uma referência profética de semanas de anos. Então, está na anotação aí de vocês. Aqui na tela também, ótimo. Entendendo as 70 semanas. Para entendermos essa profecia, precisamos compreender que o tempo estabelecido para o seu cumprimento é medido por semanas. Assim como cada semana tem 7 dias. Na profecia, cada semana são semanas de anos. Isto é, cada semana corresponde a 7 anos. E cada ano bíblico corresponde a 360 dias. A profecia é para Israel e não para a igreja. É exclusivamente resposta de Deus às orações de Daniel. Entretanto, ao iniciar a 70ª semana, ainda não cumprida, toda a humanidade estará no cenário de seu cumprimento. Quanto à igreja, segundo nossa visão pré-milenista e pré-tribulacionista, ela será retirada da terra imediatamente antes que se inicie o cumprimento histórico da última semana profética de anos. Então, a última semana terá quantos anos? Vocês estão aqui? Estão ou não estão? Eu falei que ia exigir atenção, né? Então, são semanas de anos. Então, cada dia representa um ano. E aí a profecia falou com Daniel sobre 70 semanas de anos. Essa última semana de ano, ela está acoplada à revelação de Daniel, que começou bem antes do Messias vir. E aí nós vamos entender que o transcorrer da história, a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, bate exatamente com a 69ª semana. E a última semana de anos, dentro da referência, ela vai bater exatamente com o tempo da vinda do Senhor. Esse intervalo de Cristo até nós da igreja, que são esses 2000 anos, é que entra esse emblema que a escatologia tenta entender. Por quê? Para na 69ª semana com a vinda do Messias. E o Messias vem e cumpre tudo o que ele teria que cumprir. A 70ª semana, ela precisa de uma série de acontecimentos que não ocorreram para que ela se estabeleça. Então, a profecia, ela não pode jamais ser interpretada com frieza da cronologia humana. Quando nós estudamos escatologia, a matemática vai ser sempre para Deus. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, as coisas vão cair na atemporalidade. Dentro dessa atemporalidade, terão coisas que serão temporais, que serão marcadas em contagens de anos? Terão. Mas isso não significa que todas as coisas serão marcadas na contagem de anos, como outras coisas são. Então, a interpretação disso, ela vai andar sempre equilibrando nessa linha aí entre dois abismos. O abismo da Cronos, da cronologia humana, e o abismo do Rema, o extremo do Cronos e o extremo do Rema. Essa interpretação dentro das profecias bíblicas, ela nos leva ao temor ao Senhor o tempo todo. E eu digo mais, até dentro das profecias com as nossas próprias vidas. Às vezes Deus nos dá uma revelação de algo que a gente acha que vai acontecer dentro de uma cronologia de tempo, e não é dentro de uma cronologia de tempo. Ou, às vezes, Deus fala e vai acontecer dentro da cronologia do nosso tempo. Então, a interpretação da profecia, ela tem que estar submissa à direção que Deus dá. Então, a direção que Deus dá nas 70 semanas, nos mostra o acontecimento até a 69ª. E nos mostra que tem um parêntese de 2000 anos para acontecer a semana 70. Entenderam? Tem perguntas? Não só o tempo de Deus. Rema é o tempo revelado. É revelação. E o Kairos tem a ver com isso? Tem. O Kairos também
é revelação, só que o kairos é grego e rema é hebraico. Entendeu? É só isso. Vamos lá. 6 bênçãos para Israel, que fala aqui no texto de Daniel 9, 26, que precisam acontecer para que se cumpra a semana 70. Cessar a transgressão. O Messias virá para pôr fim à transgressão do anticristo e o falso profeta. Então, indício número 1 para o cumprimento da semana 70. Não está nesse lugar no texto não, gente. Não, é nesse mesmo texto aí. É só descer o texto. Aí. Isso. Segundo, dar fim aos pecados. Eu pulei aqui. Precisão da profecia. Eu pulei esse tópico aí. Leiam aí comigo. Essa profecia entregue a Daniel por intermédio do mensageiro de Deus, o anjo Gabriel, expõe com impressionante precisão dados cronológicos da profecia bíblica, além da previsão sobre a primeira vinda de Jesus. Essa profecia fala ainda de 6 pontos, identificando as ações divinas pelas quais a nação de Israel passará até o tempo que Jesus reinará de Jerusalém sobre a terra. Qual é esse tempo que Jesus reinará de Jerusalém sobre a terra, gente? Qual é esse tempo que Jesus reinará de Jerusalém? Milênio. Então, a semana 70 é a semana que antecede esse governo de Jesus. E esses pontos aqui, que eu tinha pulado só essa explicação aí, para ficar mais claro para a gente, eles precisam acontecer antes que o reino do milênio se estabeleça. Então, a semana 70 é o culminar desses pontos. É o acontecimento desses pontos. Quando acontecerem esses pontos todos, aí se cumpriu a semana 70. Aí Jesus Cristo volta para reinar de Jerusalém. Então, primeiro ponto, cessar a transgressão. O Messias virá para pôr fim à transgressão do anticristo e do falso profeta. Segundo ponto, dar fim aos pecados. O Senhor, em sua vinda, afastará completamente os pecados de Israel. Vamos ler lá, Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Lembra que eu frisei em aulas passadas que vai ter um acerto de conta muito específico de Jesus com Israel? Aí, é esse acerto de contas. Ele vai tirar a impiedade de Israel. Então, ele vai dar fim aos pecados. Expiar a iniquidade. Tempo da expiação definitiva de Israel. Após 2000 anos do sangue de Yeshua derramado na cruz, tornar-se-á realidade para os judeus. Então, todo o povo de Israel, os judeus, né, hoje chamado assim, eles vão reconhecer o nosso Cristo como Messias, Salvador. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram. Pranteá-lo-ão, como a quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então os judeus reconhecerão: esse é o que os nossos antepassados crucificaram. Esse é o Cristo. Então, terceiro ponto para o cumprimento da 70ª semana. Quarto ponto, trazer justiça. Isaías 32, 1. O tempo em que o Senhor reinará com justiça. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão os príncipes.
Só um. Então, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, ou seja, a transgressão de Israel está acabando, o fim dos pecados, a expiação da iniquidade, tudo isso aqui está no versículo 26 de Daniel 9 que nós lemos, ok? É porque eu tenho que sair do texto, porque se ficar voltando no texto de Daniel toda hora, gasta muito tempo. Mas todos esses critérios estão ali no cumprimento após a 69ª semana. Diga, Vanilda. Bom, esse não é um dilúvio literal, igual o dilúvio de Noé. Não vai mais. Vai mais. O dilúvio de Noé foi um só. Esse dilúvio é uma devastação. No original hebraico aí, a palavra é devastação. Só que é traduzida, talvez em alguma tradução você vai achar a palavra, o seu fim será numa devastação. Porque será uma devastação completa da terra. É porque a palavra nos arremete a uma situação, né? Então, vamos lá. Agora, trazer justiça eterna. Então, os judeus já reconheceram o Messias, a iniquidade foi tirada de Israel. Lembra que eu falei no começo da aula que as 70 semanas é uma profecia para Israel? Lembra? Então, o parêntese de Israel está se fechando, mas toda a humanidade vai entrar nesse cumprimento, porque o cumprimento da 70ª semana é o fim da tribulação. Ok? É um acerto de contas com Israel. Mas aí, esse acerto de contas expõe toda a humanidade à volta para o governo milenar de Jesus. Então, por isso que a gente fala, Israel é o relógio. Então, quando Israel vira nação de novo, a 70ª semana apareceu, ela vai começar a acontecer. Ok? Selar a visão e a profecia. Momento em que todas as profecias estarão se cumprindo. Ungir o Santo dos Santos. Preparar o templo para o início do milênio, como o estabelecimento de Jesus Cristo como Rei eterno, no trono de Davi em Jerusalém. Zacarias 14, 9. Pode colocar o vídeo, já deixar no ponto o vídeo do terceiro templo, tá, minha filha? Habitarão nela. 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então, ungir o lugar santo. Para ungir o lugar santo, tem que ter o lugar santo. Ok? E qual é esse lugar santo? É o templo. Dentro da ótica judaica. Certo? Só que aí, Renata e Simone, meninas, sejam bem-vindos. Diaconisa Fabrício, não corre para a água, para o café não, minha filha, vem para a aula. E está na transmissão, viu? Então, a ótica é o templo. As contas foram acertadas com os judeus. Entenderam isso, gente? Para iniciar as 70 semanas. E aí, para que haja o governo e a unção do lugar santo, tem que ter um lugar santo. E o lugar santo, esse lugar santo dentro da ótica judaica, porque é uma profecia judaica de Zacarias. Esse lugar santo hoje existe? 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 Aonde? Mas ele existe? Isso aí. Existe o raciocínio, mas o templo não existe. Mas para que a profecia se cumpra, o templo tem que o quê? Existir. Vamos lá para o vídeo. Aí eu preparei um vídeo aqui para facilitar a minha vida. O vídeo vai explicar para nós a construção do terceiro templo.
Hã? O outro. Esse aí. Preste bem atenção, olha só, esse vídeo é um documentário, né? Ele tem toda uma didática bem assim, institucional. Então, o irmão ali, ele vai respeitando, tá? Falando que são hipóteses de interpretações, são protocolos que tem que ter em documentários. Mas aí vamos entender. Então, qual é o nosso pé aqui para assistir esse vídeo agora? As 70 semanas, 69 semanas se cumpriram, e nós vamos entender num vídeo depois desse aqui que eu preparei para vocês também, todo esse acompanhamento do cumprimento das 69 semanas, tá joia? Porque vocês veem que é bem assim, complexo o assunto, então eu tive que procurar algo bem didático, bem minucioso para vocês entenderem. Acredito que vocês vão entender. Então, nós entendemos que vai cessar a transgressão, vai dar fim aos pecados, vai expiar a iniquidade, vai trazer justiça, vai selar a visão da profecia, e vai ungir o Santo dos Santos. Então, ponto alto disso aí é ter o Santo dos Santos para que ele seja ungido. E aí, nós vamos ver nesse vídeo aí agora. Tá joia? Baixa aí, Diogo. O acontecimento mais desejado e esperado por milhões de cristãos espalhados pelo mundo é o retorno do seu Messias, Jesus Cristo, quando ele volta para a terra, onde ele, conforme a Bíblia, vai purificar este mundo e recomeçar uma nova era de paz e prosperidade. Infelizmente, o livro sagrado não conta exatamente quando isso vai acontecer, deixando apenas algumas pistas e sinais da tão esperada volta de Cristo. É por isso que hoje nós vamos falar sobre um dos maiores sinais da volta do Messias, a construção do terceiro templo. E como, segundo vários cristãos, ela estaria acontecendo agora na nossa geração. Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui com você. Antes de começar, eu só queria ressaltar que, obviamente, o que vamos apresentar é uma teoria religiosa, vindo de uma religião vasta, diversa e complexa. Logo, vale relembrar que nós aqui da Fatos respeitamos todas as religiões e apoiamos o direito de professar ou não qualquer credo. Então, o que é o terceiro templo? Para você entender melhor o assunto, preciso te contar sobre os outros dois grandes templos que já existiram e que são fundamentais para você compreender não só a importância, mas também o que é o terceiro templo. O primeiro templo foi o de Salomão, em Jerusalém, em um lugar conhecido como Monte do Templo. Essa construção está registrada nos textos sagrados do judaísmo, como a primeira e até então única estrutura sagrada dedicada a Jeová. Trata-se de um grande templo de devoção que guardaria em seu interior a Arca da Aliança, um objeto divino que ajudaria na comunicação de Deus com a humanidade, tendo esse objeto sido responsável, por exemplo, por trazer a Tábua dos 10 Mandamentos para a terra. O Templo de Salomão foi destruído aproximadamente no ano 600 a.C., após a invasão de Jerusalém pelo Império Babilônico. Esse ataque não só significou o domínio do povo da Babilônia sobre a cidade sagrada dos judeus, mas também a expulsão deles dali. Eles foram enviados para o reino da Babilônia, iniciando um período conhecido como Cativeiro Babilônio. Algumas décadas depois, quando finalmente o povo judeu ganha permissão para voltar a Jerusalém, eles constroem lá o segundo templo, exatamente onde estava o Templo de Salomão. Esse novo também foi destruído, só que muito tempo após a sua construção. Os responsáveis pelo feito também foram outros. Dá um pause aí, Luísa. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano...
Olha só, esse segundo templo, ele já ele já está dentro das 70 semanas. Por quê? Daniel ouve o anjo Gabriel na Babilônia no final dos 70 anos. E os 70 anos já fora profetizado que o povo de Deus iria para o cativeiro e lá ficaria 70 anos. Então, dentro da visão das semanas de anos, é a primeira revelação de semana de anos, 70 anos. Aí, passa esse ciclo, o primeiro templo foi destruído no começo da primeira semana de anos, e aí o povo volta para Jerusalém para construir o segundo templo. Beleza? Então, esse segundo templo já está dentro da revelação, porque o anjo Gabriel fala com Daniel antes da construção do segundo templo. Pode soltar. Tempo após a sua construção. Os responsáveis pelo feito também foram outros. No ano 70 d.C., o Império Romano, que já há algum tempo emplacava uma política perversa de perseguição aos judeus e aos cristãos, destrói o segundo grande templo. Desde então, nenhuma outra grande obra foi construída naquele lugar sagrado em Jerusalém. Isso até recentemente, quando várias lideranças judaicas vêm se manifestando e até mesmo executando a construção de um novo templo. Agora, é nesse momento que precisamos separar um pouco as crenças do judaísmo e do cristianismo. De início, precisamos falar sobre os judeus. Para essa religião milenar, a construção do terceiro templo significaria, finalmente, a vinda do seu próprio profeta, uma vez que os judeus não aceitam a figura de Jesus como o Filho de Deus. Para eles, Cristo não foi o Messias aguardado, aquele que tinha sua vinda profetizada pelas Escrituras Sagradas. Atualmente, em Israel, o país judaico do Oriente Médio, onde Jerusalém está localizado, existe até mesmo um movimento político que pede que os judeus tenham direito de orar no Monte do Templo mais uma vez. Existem até mesmo boatos que dizem que certas ferramentas e apetrechos que seriam essenciais para os ritos judaicos já estariam prontos, esperando apenas a construção do novo templo. Por isso, a realização de um novo templo esbarra em uma questão complexa e muito antiga. Isso porque, caso você não saiba, Jerusalém é uma cidade sagrada, principalmente para 3 religiões: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E mais precisamente no local do Monte do Templo hoje se encontram 2 grandes construções religiosas importantíssimas para os muçulmanos: uma mesquita e um local conhecido como Domo da Rocha, 2 das mais antigas estruturas religiosas do Islã. A batalha pelo lugar é tão acirrada que muitos cientistas sociais consideram a região do monte como uma das mais disputadas do mundo. Além disso, a própria região do Monte do Templo, embora se encontre em um lugar no meio de Israel, não é controlada por esse país judaico. Devido aos tratados de paz realizados na fundação do Estado israelense, a área do monte é mantida pela Jordânia, um país vizinho de maioria muçulmana. Os judeus israelenses são permitidos dentro da área do monte, no entanto, não podem realizar cerimônias religiosas ali, sendo proibidos até mesmo de orar na região. Agora que você entende a importância do templo para os judeus, vamos falar um pouco do que ela significa para os cristãos. No caso dos seguidores de Cristo, a criação desse lugar teria um significado totalmente inverso ao que os judeus esperam. Na verdade, é um pouco mais complexo. Acontece que, conforme passagens dos livros do Apocalipse, que dita o fim dos tempos, e os estudos de vários teólogos renomados,
A construção desse templo estaria estritamente conectada com o final dos tempos. Aí, ó, isso que importa para a gente. No início, a obra dentro de viria todo como contexto, uma né? bênção, mas seria rapidamente corrompida pela figura do anticristo, que já estaria por aqui durante a sua construção. O anticristo, por sinal, conforme essas teorias levantadas pelos cristãos, é responsável por gerar uma falsa sensação de paz, unindo muçulmanos, judeus e cristãos, e resolvendo os impasses que impedem a criação do terceiro templo. Dessa maneira, as profecias bíblicas seriam realizadas e, assim, os primeiros passos para o Apocalipse começariam a ser dados. Como eu já havia citado rapidamente, existem várias provas de que a construção do templo já estaria acontecendo em segredo. Lembra quando eu falei que existia até mesmo um certo apoio político dentro do governo de Israel para que o templo fosse levantado? Por conta de toda a disputa que envolve a região do monte, o fato de existir um apoio público à construção do templo já é uma prova, conforme as teorias, de que o anticristo já está realizando o seu trabalho de pacificar os problemas entre judeus e muçulmanos. Pode até parecer bobeira, mas para você entender a grandiosidade da questão, conforme cientistas políticos, se há 20 anos alguém levantasse essa ideia, a de que os judeus deveriam voltar a orar no monte e ter seu templo ali, a proposta seria levada como uma piada. Tamanha era a dificuldade disso realmente acontecer. Existem ainda várias outras supostas provas de que isso estaria acontecendo, como declarações de chefes de Estado e de personalidades importantes sobre esse assunto. O rabino Hillel Weiss chegou a declarar durante um evento que uma nova luz brilhará sobre Sião e todos nós veremos essa luz muito em breve. Outra questão que pode ser levada em conta é a época caótica em que vivemos, de pandemia, guerras e problemas sociais. Vale lembrar ainda que, segundo a teoria que ligaria esses eventos ao Apocalipse, eles também estariam ligados diretamente com a própria volta do Messias aqui na Terra. Caso você esteja ficando meio apreensivo com isso tudo, principalmente se for cristão, eu trago uma boa notícia, ou pelo menos uma linha de raciocínio mais otimista. Ocorre que, conforme os próprios crentes dessa teoria, de que a construção do templo estaria próxima, os verdadeiros seguidores de Cristo não têm muito com o que se preocupar. E mais, de acordo com eles, muitos desses verdadeiros seguidores já sabem disso, visto que, a propósito, é o que diz a própria liturgia cristã. Assim, aqueles que seguem a Jesus de coração e cumprem seus ensinamentos serão salvos de qualquer maneira quando o Messias voltar pela segunda vez. Cristo, em seu retorno, também seria o responsável por destruir o terceiro templo, um dos símbolos da vitória do bem contra o mal. E você? O que você acha disso tudo, hein? Conforme o que eu falei, você acha que existem evidências suficientes Pode que tirar? confirmam que a construção do templo... O que a gente percebe? A complexidade dessa possibilidade para a construção do terceiro templo dos judeus, o que era impossível acontecer há 20 anos atrás. Vocês não dormiram não, né, gente? Perceberam aí? O que era impossível de acontecer hoje é uma possibilidade possível. E Cristo vem, quando Cristo vem, dentro da nossa visão pré-tribulacionista, ele saca a igreja e ele vem reinar de Jerusalém. Esse templo está construído, foi o que eu falei até antes do vídeo, ok?
Quando Cristo vem, ele acaba com esse terceiro templo e ele santifica a sua liderança de Jerusalém com o reino milenar de paz. Entenderam isso? Então, o que esse acontecimento nos anuncia e nos mostra? Que as 70 semanas, semana 70, o grande indício dela é quando esse templo ficar de pé. Entenderam isso? Esse templo ficou de pé. E o mundo está convergindo para isso. As situações políticas, econômicas estão convergindo para isso. E quem vai ser o figura que vai startar essa construção? Quem? Vocês percebem como a manifestação do anticristo vai ser importante para o mundo, gente? Muitos vão cair. Por quê? Porque ele vai acabar com o caos. Vocês perceberam como que Jerusalém é uma pizza de 3 fatias? Muçulmanos, cristãos e judeus. É um barril de pólvora. Então, porque o documentário fala-se muito educadamente, né? Porque tem uns que já dão muitos indícios dos instrumentos do templo já prontos, ocultos. E tem essa conversa aí rodando no mundo todo. Para esse templo construído. Então, olha só, pessoal. Se a gente ouvir a notícia, o terceiro templo de Jerusalém levantou, firma mais seu cristianismo, meu filho. Firma mais seu cristianismo. Vende suas propriedades, porque vai ficar tudo aí, viu? Vocês podem pegar tudo que é meu, tá? A hora que eu não estiver aqui, vocês podem pegar meu... Tudo que é meu, vocês podem pegar. Podem pegar meu carro, podem pegar... Porque quando esse terceiro templo ficar de pé, tocou o gongo. Tocou o gongo. E aí, é o que eu falei para vocês, dessa sazonalidade. O que é sazonalidade? É uma indefinição de tempo. Desse tempo, porque, pela profecia bíblica, a gente não sabe se ele acontece antes da vinda de Jesus ou depois da vinda. Tem muitas pessoas que afirmam que ele vai ser construído antes. Tem muitas pessoas que afirmam que, quando ele for construído, a igreja já não está mais aqui. Eu sei que a igreja já não está mais aqui quando a tribulação se manifestar, a grande tribulação. Aí eu sei que a igreja não está. Agora, o time dessa construção não é fechado, mas ele é indicado. Conseguiram perceber isso? Amém? Pergunta, nós temos mais um vídeo. Pelo que ele falou, pai, quer dizer que talvez o anticristo já tenha nascido? Ou não? Não, ele não falou isso, não. Ele não falou isso. O vídeo falou que é o anticristo que vai possibilitar a finalização dessa convergência toda. O mundo já está convergindo para a manifestação dele. O espírito do anticristo já está na terra. Só que o anticristo encarnado ainda não se manifestou. Você lembra quando nós estudamos a história da igreja, de tudo que gerou para que Martinho Lutero consolidasse a reforma? Foi Lutero que fez a reforma? Dentro do que a gente estudou? Não. Lutero foi só uma ponta do iceberg, não foi? Assim, considerando a esculhambação do exemplo, quando o anticristo se manifestar, vai ser mais ou menos como Lutero se manifestou. Então não vai ser como se o filho do diabo nascesse na terra. Não, a Bíblia não fala isso em momento nenhum. De onde você tirou isso? Eu sei, já tinha ouvido isso. Então deleta isso. Porque a gente ouve essas coisas dentro de escatologia e acaba construindo verdades. Aí, o filho do diabo, uma manifestação de... Não, o anticristo vai ser uma pessoa movida por um espírito. Ok? Movido por um espírito. E eu até me pergunto se o anticristo vai saber que ele é um anticristo. Eu acho que ele só vai... Ronei, reflexão de Ronei. Não estou falando que isso é doutrina. Vocês que chegaram depois estão meio boiando, mas boia aí que vocês não vão morrer não, tá bom? Mas eu acho que o anticristo só vai se dar conta de que ele é depois que ele já estiver fazendo. Porque ele não vai ser como o exterminador do futuro mandado do espaço e nascendo na Terra. Vocês lembram do exterminador do futuro? Não. Vai ser um cara que vai sendo movido por manipulações, porque quem está atrás dessa manipulação? Satanás. Ele vai usar um cara. Entende? Ele não está usando, ele não usou tantos ao longo da história.
Hitler e tantos outros líderes mundiais que fizeram convergências mundiais para chegar no que está hoje. Entendem isso? O anticristo vai ser mais um papel desse. Juntamente, aí, com a manifestação do falso profeta, as trevas vão começar a se revelar. Ok, pessoal? Estão entendendo até aqui? Então, para a gente concluir a aula agora, nós vamos ver um vídeo didático falando sobre tudo isso. Coloca a imagem para mim primeiro, Lulu, fazendo favor. Eu mandei uma imagem. Essa. Então, as 70 semanas vão apontar para isso tudo. Então, o que nós vamos ver agora é a explicação das 70 semanas. A aula vai passar um pouquinho de 6h30, tá, gente? Do louvor aí. Vai até 6h35. Então, ó, a linha de interpretação é o futurismo. Aí, ao longo do vídeo, vocês vão entender isso. Aqui, ó. Decreto para a reconstrução de Jerusalém. Aqui, Daniel recebe a revelação. Então, com a primeira semana de anos, 7 semanas de anos, gera-se 49 anos. Nessa data, o primeiro tempo que nós vimos nesse vídeo agora, ele é levantado. A manifestação do ungido é as 62 semanas, mais as 7 semanas. Estão vendo aí? Estão vendo aí? 7, 49 anos, semanas. 62 semanas de 7 anos. 434 anos. Jesus nasce exatamente nesse momento, após a revelação que Daniel recebeu. 69 semanas, 483 anos. Entra o ciclo da semana 70. Agora, quando fecha o ciclo da semana 70, aqui, ó, tá vendo aqui? 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. E aí, o texto de Daniel falou que uma semana, metade da semana. Lembra que nós lemos isso lá no texto de Daniel 9, 24 a 27? Então, é um indício que no meio de uma semana de anos vai ter uma quebra para um acordo de paz, que vai, olha lá, o sacrilégio terrível, que vai startar o momento final da tribulação, porque aqui quando o governante que virá e faz florescer o sacrifício de oferta, como diz na profecia, quando esse momento starta, a tribulação já se manifestou. Então, a segunda fase, ou seja, a segunda parte, a segunda metade da semana de 7 anos, é esse tempo final que termina com o retorno de Jesus para o governo do milênio. Ok? Sei que quando eu explicando assim, é muita informação para sua cabeça, deve ter dado uma embolada aí, mas vamos ver o vídeo que vai facilitar um pouquinho. Pode colocar aí o vídeo. Presta bem atenção nesse vídeo, tá? Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e esta é a série Ilustrando Biblicamente. Para compreender as 70 semanas de Daniel, primeiro é necessário entender que, se tratando de semanas proféticas, cada dia da semana equivale a um ano. Logo, uma semana equivale a 7 anos. O texto de Levíticos 25 é um dos exemplos. Esta passagem trata do ano do jubileu, que fala de semanas de anos. O que nós falamos no começo da aula. Deveria ser contada 7 vezes 7 anos. Se uma semana de 7 dias equivale a 7 anos, 7 semanas de anos totalizaram 49 anos. No ano seguinte seria o ano do jubileu, onde se tocaria trombetas no dia da expiação, e seria ano em que se proclamaria libertação. Tudo isto aponta para a vinda de Jesus e para o arrebatamento. Mas o detalhe deste texto que eu quero destacar é que ele fala de semanas de anos, onde cada dia da semana equivale a um ano.
Com este entendimento, podemos ler Daniel 9, que trata das 70 semanas. As 70 semanas estão divididas em 3 períodos de tempos distintos. O primeiro período, de 7 semanas, iniciaria a partir do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, que foi registrado por Esdras. O segundo período, de 62 semanas, seguiria na sequência até o surgimento do ungido. E depois de vários eventos, ainda teria uma semana para completar as 70 Dá semanas pausa aí, Lulu. reveladas a Daniel. Qual que é a sequência de eventos, pessoal? Qual que é a sequência de eventos? Os que eu li aqui. Vocês estão aí? A sequência de eventos são essa sequência que eu li. Beleza? Aí se manifesta a semana 70. Porque até agora tem as 7 mais as 62. Vai, pode soltar. Agora, a grande pergunta: qual é o propósito das 70 semanas? Ao final das 70 semanas, 7 maravilhas precisam se cumprir, que são elas: acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão, selar a profecia e ungir o Santíssimo. Basicamente, as 70 semanas começam a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido. Haverá 7 semanas e 62 semanas. A cidade e o templo seriam reconstruídas com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Somando as 7 semanas mais as 62 semanas, totalizam 69 semanas de anos, o equivalente a 483 anos. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Esta profecia, revelada a Daniel, previa a crucificação do ungido e que ele seria elevado aos céus, pois o texto declara que já não se acharia lugar para ele. A profecia também declara que a cidade e o lugar santo seriam destruídos. Porém, aqui surgem algumas divergências quanto ao cumprimento da última semana. Existem vários grupos, entre eles estão os preteristas, que afirmam que a última semana se cumpriu na sequência, onde Cristo foi morto no meio da semana, e esta encerrou com a morte de Estevão. Porém, esta visão se torna insustentável em diversos pontos, visto que ainda não tinha sido destruída a cidade, o lugar santo, e principalmente porque no final da última semana não se cumpriram as 7 maravilhas que fazem parte das 70 semanas. Existe ainda uma segunda linha vertente do idealismo e do historicismo, que acredita que a primeira metade da semana, ou seja, os 3 anos e meio, se cumpriram até a crucificação, e que a segunda metade da semana, os outros 3 anos e meio, são puramente simbólicos, que se estendem até a segunda vinda de Cristo. Porém, esta é a visão mais incoerente de todas.
porque 3 anos são literais e 3 anos e meio são puramente simbólicos. Porém, ainda existe uma terceira linha de interpretação, que é o futurismo. Esta linha acredita que a última semana se cumprirá no futuro, que há um intervalo, um hiato entre as 69 semanas e a última semana. O próprio texto, ele vai nos mostrar uma série de eventos que deveriam acontecer antes da última semana. Entre eles estão o surgimento do ungido, depois o ungido seria morto e já não se acharia lugar para ele. A cidade e o lugar santo seriam destruídos pelo povo do governante que virá, o que só aconteceu cerca de 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70. Sendo que este povo era, em sua grande maioria, composto por soldados arregimentados dentre sírios, árabes e egípcios. Porém, o texto declara que o fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas, ou seja, haveriam guerras e desolações. E só então, depois de uma sequência de eventos, a profecia declara que surgirá um governante, um príncipe, da mesma etnia do povo que destruiu a cidade e o templo. Este fará uma aliança com muitos, que deveria durar uma semana, mas que no meio da semana esta aliança será quebrada. Então ele fará cessar o sacrifício e a oferta, e perseguirá os santos durante os 3 anos e meio que ainda faltam. Ele cometerá o sacrilégio terrível, mas por ocasião da segunda vinda de Cristo chegará o seu fim, e só então é que se cumprirá o propósito das 70 semanas, de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado. Bom, até aqui, fechando a aula na visão do futurismo. Até aqui são as 69 semanas. As 7 primeiras, da palavra dada para o anjo a Daniel, até a liberação do povo. A liberação do povo, reconstrução do segundo templo até Jesus nascer, exatos 434 anos. Somando os 483 anos, 69 anos 69 semanas de 7 anos. 483 anos. Fechou? Start da semana 70. É o que não é cronológico. É o que é rema. Porque ela é inaugurada com o levantamento de Cristo. Com o levantamento de Cristo, aí a destruição do segundo templo aqui no ano 70 depois de Cristo. Esse processo todo startado ainda está nessa conclusão dessa última semana, que a escatologia, ela só tem a resposta em cima da revelação. O que vai ser prático dentro da visão futurista é que aqui, ó, o saque da igreja, o arrebatamento da igreja está aqui, ó, antes da manifestação do anticristo como governante. Beleza? Até aqui vocês estão entendidos? Agora, qual a grande sinalização para isso, gente? Construção do terceiro templo. Ficou claro que essa é a grande sinalização? E ficou claro que tudo já está convergindo para a possibilidade dessa construção em cima do vídeo que a gente viu? Tá beleza aí? Construiu o terceiro templo. Ele se manifesta. Aí é que a gente não tem como saber se a igreja já vai ter sido arrebatada antes dessa construção ou depois dessa construção. Pode ser que seja meses depois. Vamos colocar numa visão pragmática de cronologia, de cronos, pode ser que seja
Um tempo aí. Agora, esse templo está de pé, a igreja vai ser arrebatada ou já foi na iminência dessa construção. Porque essa construção de pé, ele se manifesta e começa uma falsa paz aqui. Aí ele vai juntar cristão, muçulmano, judeu, aí vai ter uma paz maravilhosa na terra, economia, política, tudo beleza. No meio aqui é o que o texto de Daniel diz. Uma semana e metade de uma semana. Ele vai fazer um sacrilégio terrível, ele vai quebrar a aliança, ele vai colocar iniquidade no templo. Aí vai perseguir os santos. Aí a chapa vai esquentar na tribulação, que vai culminar com o quê? Com a manifestação de Cristo, já com a igreja, porque nesses 7 anos nós vamos estar lá, como eu tenho falado aqui muitas vezes, celebrando com Cristo nos ares. Amém? Então essa aí foi a visão panorâmica das 70 semanas de Daniel. Espero que vocês não tenham fundido nenhum neurônio, mas o texto está aí, depois vocês leem, releem de novo, eu disponibilizo os livros para vocês. É interessante a gente saber sobre isso, porque a gente tem mais substância na escatologia. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Pai, te agradecemos por essa aula, te bendizemos e que o propósito do Senhor se cumpra em nós, por nós, apesar de nós e através de nós. Em nome de Jesus, dá-nos um culto abençoado essa noite, cheio da tua presença, nos preparando ainda mais para a volta do Senhor.